Boa noite, Igreja de Cristo. Boa noite. Que delicioso estar aqui nessa noite com você para adorar a Deus. Que milagre é esse? Pecadores reunidos para exaltar o nome de Jesus. O Salmo 24, versículo 7 ao versículo 10, você não precisa abrir, eu quero ler para você. Diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? A resposta vem logo em seguida. O Rei da Glória é o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Em outras palavras, é o Senhor que conduz a história humana. É o Senhor acima de todo governo. É o Senhor que governa sobre os reis. É o Senhor que governa sobre o universo. Esse é o Rei da Glória. O versículo 9 nos convoca, nos chama mais uma vez. Ele diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Igreja, nós não estamos aqui para adorar nenhum ser humano, não. Nós não estamos aqui nessa noite para cultuar algum tipo de celebridade, de organização. Mas nós estamos aqui nessa noite para exaltar o Rei da Glória. E onde a presença desse Rei é manifesta, aonde Ele se faz presente, a sua glória enche este lugar. Por isso nós estamos nessa noite diante da glória de Deus. E eu convido você a abrir o seu coração. Eu convido você a, nesse momento, não permitir que nada atrapalhe o teu culto, para que o Senhor de fato trabalhe na tua vida nessa noite, e que esse culto seja tão somente para engrandecê-lo. Por isso, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor, clamando do Senhor a graça que nos é necessária, para que nos apropriemos de todas essas verdades, e então cultuemos ao Senhor. Ore ao Senhor nesse momento, com uma oração silenciosa. Eu convido você a iniciar o seu culto diante de Deus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua graça é revelada nos céus, na terra, para que nós, pobres e miseráveis pecadores, nos acheguemos à Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e queremos pedir que o Senhor reine no nosso meio, ó Deus. Que o Senhor seja exaltado sobre as nossas famílias, sobre a Tua palavra que será aberta, sobre os cânticos que aqui entoaremos. Ó Deus, o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é aquele que merece toda a atenção nessa noite, todo o nosso louvor. Por isso a Ti, Senhor, nós nos curvamos e nós queremos Te exaltar com o nosso melhor. Senhor, há tantas pessoas aqui nessa noite precisando ouvir a Tua voz, precisando da Tua orientação. Nos permita, ó Deus, Te adorar, não somente porque as circunstâncias têm revelado a Tua presença, mas por tudo aquilo que o Senhor é, ó Deus. Que possamos Te adorar a todo momento e em todo tempo. Que possamos juntos, em uma só voz, declarar que somente Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Pois no nome dEle que assim nós oramos e Te exaltamos. Amém. Okay. Muito bom, vamos à palavra de Deus. Vocês viram que várias pessoas se batizaram, graças a Deus, que bênção. No final desse culto, no final dessa mensagem, eu quero todos eles aqui na frente comigo. E eu vou lançar um convite. Presta bem atenção a essa mensagem e vê se bate no seu coração. Se essa mensagem você puder dizer amém a ela, e você não é batizado ainda, quem sabe vai ser a noite de você tomar o primeiro passo de entrega da sua vida a Jesus Cristo. E nós vamos começar uma outra classe
preparatória para batismos, uma outra classe para novos membros, domingo que vem mesmo, domingo que vem. Então, preste muita atenção a essa mensagem. Você que já é crente, você que já entregou sua vida a Cristo, eu sei que a gente que é cristão, a gente que já foi evangelizado, ama ouvir a pregação do Evangelho outra vez. Você vai ser edificado como eu fui durante essa mensagem, preparando. Várias vezes me emocionei, eu mesmo isso preparando, sentindo a presença de Deus, sentindo a força das verdades que falam do grande amor de Deus por nós pecadores. Então, o título da mensagem hoje é a pura e simples mensagem do Evangelho. Diga a mensagem pura e simples do Evangelho. Uou, legal, muito bom, está bem melhor. Isaías 45, 22. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, 22. Eu tenho certeza que você vai procurar uma caneta para grifar esse lindo verso. E através da mensagem você vai entender melhor o que Deus está dizendo neste verso. E daí, esse verso vai caminhar com você o resto da sua vida. E quem sabe um dia você vai ter oportunidade de compartilhar isso com um filho, com um parente, com um amigo, lembrando este versículo. Eu já memorizei o versículo, Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Velho Testamento. Se você abrir a Bíblia bem no meio, você acha o livro de Salmos. Daí você vai em direção do Novo Testamento. Passa alguns livros, você acha o livro de Isaías. É um livro grande. E procura o capítulo 45, versículo 22. Aonde Deus diz assim, Deus mesmo fala: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Vamos falar juntos? Voltem-se para mim, confim. Só que vocês têm tradução diferente, então eu falo, vocês repetem, tá bom? Vamos lá. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém. Deixa eu contar para você a história desse versículo, uma história que os pastores sabem de cor. Por quê? Porque o príncipe dos pastores, o príncipe dos pregadores, é um homem chamado Charles Haddon Spurgeon. E ele se converteu com esse versículo. Charles Haddon Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele foi poderosamente usado por Deus nos anos de 1800 para trazer um grande avivamento espiritual sobre a Inglaterra. Ele converteu-se com 14 anos, mas o seu primeiro sermão já foi pregado com 16 anos. Com 20 anos ele assumiu sua primeira igreja. E essa igreja, abençoada por Deus, com a pregação da palavra por Charles Haddon Spurgeon, que era fiel à palavra de Deus, essa igreja foi crescendo, chegou a ter 10 mil pessoas por domingo nos seus cultos, no centro de Londres. Esse homem, apesar de falecido no ano de 1892, até hoje ele é um best-seller. Todos os seus escritos, artigos e sermões são publicados. E não tem pastor no mundo, até hoje, não tem pastor no mundo que mais tem artigos e sermões publicados como Charles Haddon Spurgeon. Ele é o pastor mais lido. Seus sermões são sempre copiados, são referidos, são lidos por pastores como eu. E a gente muitas vezes pega o sermão dele e apenas tenta pregar o que ele pregava com tanta propriedade. E quando ele tinha 14 anos, como foi a sua conversão? É interessante a história. Com 14 anos, o jovem Charles, ele foi criado num lar cristão, mas ele começou a experimentar uma profunda convicção de que era pecador, de que ele estava longe de Deus, que ele não era salvo. E aquilo começou a incomodá-lo mais e mais. E ele começou a ir atrás dos grandes pregadores em Londres. E todos eles faziam um sermão bonito, mas não respondiam à pergunta que ia no seu coração: como é que eu posso ser salvo?
Os pregadores já pregavam para quem já era salvo, mas ele queria o beabá, ele queria saber como é que eu posso ser salvo. E um dia ele estava indo para a sua igreja, mas uma nevasca começou, e a coisa piorou, e ele não conseguiu chegar na sua igreja. Em vez de voltar para casa, ele decidiu ir numa pequena igreja metodista no caminho. Ele entrou nessa pequena igreja metodista, e tinha pouca gente por causa da nevasca. O pastor da igreja mesmo não conseguiu chegar no culto. Então era ele sentado numa pequena galeria de uma pequena igreja, uma capelinha, e tinha um diácono pregando. E o diácono abriu a sua Bíblia em Isaías 45, 22 e disse: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. E esse homem não tinha muito o que falar, afinal de contas ele nem estava escalado para pregar naquela noite, mas ele repetia esse verso e repetia esse verso. E daí esse homem, ele começou a falar o seguinte, na versão que ele usava, não fala voltem-se para mim, mas fala: olhai para mim e sede salvos, todos vocês confins da terra. E esse homem começou a falar assim: olhe para mim, eu estou suando grandes gotas de sangue, diz Jesus para você, pecador. Olhe para mim, diz Jesus, eu estou dependurado na cruz por você. Olhe para mim, pecador, eu estou sendo sepultado por causa dos seus pecados. Olhe para mim, pecador, eu estou ressuscitando com poder e grande glória. Olhe para mim, pecador, eu estou voltando para o céu. Olhe para mim, pecador, eu estou me assentando à direita de Deus Pai. Oh, pobre pecador, olhe para mim, olhe para mim. E daí apontando para o jovem Charles Haddon Spurgeon, que estava na galeria daquele pequeno templo, igreja quase vazia, falou: jovem, eu estou vendo que você está entristecido, você está deprimido. Jovem, olhe nesta manhã para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, não faça nada, apenas olhe para Jesus e deixa que Ele vai te salvar. E o Charles Haddon Spurgeon, naquela hora, entendeu como que ele poderia ser salvo. A resposta à sua indagação foi dada por um presbítero, que nem tinha talvez seminário ou teologia, mas que pregou com o seu coração essa poderosa mensagem do Evangelho: olhe para Jesus, Ele é que salva. Só olha para Ele, confia nele, depende dele, e Ele te salva. E a partir daquele dia, Charles Haddon Spurgeon saiu procurando sempre olhar para Jesus, depender de Jesus, e logo ele foi experimentando as transformações que só Jesus pode fazer, que só Jesus pode fazer. Hoje vamos considerar esta mensagem, essa pura e simples mensagem do Evangelho, pregada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Senhor Jesus, no Velho Testamento, antes de Jesus vir ao mundo. Voltem-se para mim, diz o Senhor Deus, e sejam salvos, todos vocês confins da terra, porque eu sou Deus, e não há nenhum outro além de mim. Qual que é o contexto dessa declaração em Isaías 45? O contexto é que a situação, quando Deus falou isso, a situação estava feia. A situação estava feia. O capítulo 45, se você lê-lo, você vai ver que os povos pagãos, os egípcios, os etíopes, os babilônicos, eles estavam o quê? Adorando falsos deuses, adorando ídolos feitos de madeira, feitos de barro, feitos de ouro. E estavam também praticando coisas imorais. Marca o que eu vou te falar: todo povo que adora ídolos, todo povo que presta culto, tenta prestar culto ao seu Deus, adorando imagens de escultura, tende a ser imoral também. Tanto é que no versículo 16 do capítulo 45, o próprio Deus fala: todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Deus não gosta de idolatria, gente. Eu não sei porque algumas igrejas insistem em pôr alguns ídolos, eu não sei porque alguns de vocês insistem em casa em ter santo disso e santo daquilo. Deus não gosta disso. Leia a sua Bíblia, você vai ver, Deus abomina a idolatria. Olha o que ele fala no versículo 20, ele fala: ajuntem-se, venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. Ignorantes são aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram para esses deuses que não podem salvar. Palavra de Deus, não é o Isaías falando, é Deus falando através de Isaías.
Então a coisa estava feia. Os povos pagãos adorando ídolos e praticando imoralidade. E o povo de Deus? O povo de Deus estava no cativeiro babilônico por causa de pecado. Deus estava castigando o seu povo, mandou seu povo para o cativeiro babilônico. Lá no cativeiro, lá na Babilônia, Israel estava vivendo constrangimentos, estava vivendo vergonha. E mesmo debaixo de disciplina severa, foram arrancados da sua terra, levados para a Babilônia, sofrendo vergonha, constrangimento. Mesmo assim eles continuavam com o coração endurecido. Mesmo assim eles continuavam rebeldes, ingratos, questionando Deus. Tipo, Deus, você sabe o que você está fazendo? Olha o versículo 9. Tanto é que Deus pega pesado e fala: ai daquele que contende, que quer discutir com o seu Criador. Ai daquele que não passa de um caco entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Deus é o oleiro, nós somos o barro. Mas eles queriam discutir com Deus, o oleiro, sendo barro. Então a situação está feia, meus irmãos. Os povos pagãos, imoralidade, idolatria. O povo de Deus, rebeldia, cabeça dura, atitude de questionamento, de ingratidão, apesar da disciplina que está acontecendo. E então, através do profeta Isaías, Deus nesse capítulo vai pregando e vai falando e vai trazendo a memória do povo, tanto das nações pagãs, quanto do seu povo, vai lembrando eles: eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o Criador do universo. Ele fala no outro versículo: eu sou o doador da vida, a sua vida vem das minhas mãos, foi eu que planejei, foi eu que decretei a sua existência. Daí Deus fala: eu sou aquele que dirige a história, o futuro. Eu sou o Deus que estabelece alianças e permanece fiel nessas alianças por toda a eternidade. Eu sou o único Deus de verdade, poderoso, capaz de salvar as suas almas. E daí então, Deus, numa explosão de graça e amor, Ele declara a mensagem do Evangelho para todas as nações, inclusive para o seu próprio povo. A mensagem simples e pura do Evangelho. E Ele fala: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, porque só eu sou Deus, não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos. Vamos hoje à noite então entender esse versículo. O que é a mensagem do Evangelho? O que é o Evangelho puro e simples? O Evangelho puro e simples, nessas palavras do próprio Deus, podemos destrinchar da seguinte forma, falando assim: que é a mensagem pura e simples do Evangelho. É esta mensagem que começa com uma má notícia. A mensagem de Deus para nós homens, a mensagem que Cristo trouxe ao mundo, a mensagem que Deus já pregava no Antigo Testamento, essa mensagem do Evangelho, pura e simples, ela começa com uma má notícia. Deus fala: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra. Voltem-se para mim e sejam salvos. Sejam salvos. Quando Deus fala: volte-se para mim e sejam salvos, Ele está dizendo entre linhas: vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Vocês precisam ser encontrados. Vocês precisam ser libertados. Voltem-se para mim, vocês estão perdidos. A palavra salvo no hebraico, ela tem a ideia, na raiz dela, de aberto e amplo. Tem a ideia de uma coisa aberta e ampla. A ideia é: a pessoa salva é uma pessoa que foi tirada do cativeiro, num lugar apertado e fechado. Ele é salvo, ele é levado pelo seu Salvador para um lugar aberto, não tem mais portas, e um lugar amplo. Voltem-se para mim e sejam salvos. Em outras palavras, o perdido está aprisionado. O salvo, ele foi liberto e transferido para um lugar amplo e aberto. No texto, os israelitas estavam aprisionados pelos babilônicos. Eles estavam aprisionados lá, sendo constrangidos, envergonhados. No texto, eles estavam aprisionados por causa da sua rebeldia, ingratidão contra Deus, aprisionados por causa da sua dureza de coração, aprisionados no seu pecado, na sua estupidez, no seu relaxo espiritual. E os egípcios, os etíopes, os babilônicos estavam também aprisionados, espiritualmente aprisionados e perdidos nessa sua adoração de ídolos, de deuses falsos e de prática de imoralidade.
O que isso tem a ver com você que está me ouvindo? Aqui e pela televisão, ou pela internet. A verdade é que muitos de vocês, como povo de Israel, talvez hoje à noite, se encontram também aprisionados, oprimidos pela disciplina de Deus, porque você já conhece o Senhor, mas você tem brincado com o pecado na sua vida, como Israel brincou, e Deus está te levando para a Babilônia, permitindo que o inimigo pisa em você, permitindo que o inimigo te castigue um pouco, para ver se você acorda, se arrepende, e baixa a bola e vê a sua necessidade de se chegar ao Senhor. Você está como o povo de Deus, aprisionado pela Babilônia. A Babilônia, na Bíblia, é visto como uma cidade literal, e é visto também como um símbolo do império das trevas. E Deus usa às vezes o império das trevas, Ele permite que o diabo toque na vida do seu servo, para discipliná-lo. Meu pai costumava dizer, o diabo nas mãos de Deus é como um chicote, para castigar, disciplinar filhos desobedientes. Eu sei que esse papo de disciplina hoje, é até perigoso falar de púlpito, isso pode dar cadeia. Hoje é proibido disciplinar uma criança, por isso que as crianças são impossíveis na escola, por isso que as escolas estão virando caso de polícia, ninguém mais tem disciplina. Mas olha, Deus não mudou o jeito dele não. Deus não aceita essa psicologia. Deus é o Deus que com amor, Ele disciplina aqueles que Ele ama, Ele açoita todo o que recebe, Ele pega pesado. Ele é um Deus que abraça a gente quando está tudo bem, ama, beija, Ele nos abençoa, Ele se alegra conosco, mas é um Deus que quando você mexe com veneno, quando você mexe com coisa perigosa, quando você mexe com essa droga chamada pecado, Ele pega pesado. E hoje à noite talvez, da mesma forma como os povos pagãos, os etíopes, como os babilônicos, talvez alguns de vocês que nunca entregaram a sua vida a Cristo, estão aprisionados também espiritualmente, por idolatria. Talvez tem gente aqui que nunca entregou sua vida a Cristo, mas está como os babilônicos, está como esses outros povos, adorando deuses criados por nossa sociedade, promovidos pela televisão. E você está até mesmo envolvido em práticas imorais, se não na prática, mas na sua cabeça, na sua internet. Você é o tipo do homem, da mulher que de vez em quando está vendo coisas na internet, que se Jesus estivesse ao seu lado, você jamais viria. Não, se seu marido estivesse ao seu lado, você jamais viria. Se sua esposa estivesse ao seu lado, você jamais viria. Você está mexendo com obra das trevas, com práticas imorais. Quais são os deuses que podem estar aprisionando a sua vida? Eu não sei, pode ser que você é uma pessoa aprisionada hoje pelo Deus do dinheiro. Tem gente aqui talvez aprisionado pelo Deus dos prazeres, do lazer. Tem gente aqui talvez aprisionado pelo Deus família, pelo Deus sexo, pelo Deus status social, pelo Deus amigos, pelo Deus entretenimento. Veja bem, muitas dessas coisas que eu citei não são pecaminosas em si mesmas. Mas quando está você aqui, Deus aqui, e uma coisa, vamos dizer que como família, que é uma coisa legítima, uma coisa como lazer, que é uma coisa legítima, uma coisa como sucesso profissional, finanças, é coisa legítima. Essa coisa, em vez de estar aqui embaixo, ela entra aqui, entre você e Deus, e ela toma o lugar de Deus na sua vida, ela compete com Deus, aquilo se torna pecado, escravidão espiritual, idolatria. Por isso, eu diria o seguinte: quando uma destas coisas toma conta da sua vida, você então está longe de Deus, uma barreira é criada entre você e Deus. Deus, Ele fala no próprio livro de Isaías, Ele fala, a minha glória não vou repartir com nenhum outro. Deus é igual aquele super médico que fala, olha, se você for em outro médico, você pode já rasgar sua ficha, não vem mais aqui. Ou você confia na minha idoneidade, no meu profissionalismo, ou você pode já ir atrás do outro lá. Deus tem essa moral para falar desse jeito. Por isso o texto diz, voltem-se para mim e sejam salvos. Vocês estão perdidos, vocês precisam de salvação. Meu povo que me conhece precisa de salvação, no sentido de reconciliação, arrependimento de pecados, de relaxo espiritual. Ou aqueles que não me conhecem, os etíopes, os babilônicos, os egípcios, esses que estão adorando, eles precisam de salvação no sentido de arrependimento, eles precisam de salvação dessa idolatria. Por isso que em Romanos no capítulo 3, 23, fala, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos falar juntos? Vamos lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vê o paralelo do Novo Testamento com o evangelho pregado por Deus no Antigo Testamento? Voltem-se para mim, vós todos, voltem-se para mim e sejam salvos. Vocês estão perdidos, vocês estão condenados, aprisionados pelo pecado. Vocês pecaram, vocês estão excluídos da glória de Deus. Em Mateus 9:13, o Senhor Jesus fala: porque eu não vim chamar os justos, porque não tem justo. Tem gente que acha que é justo, mas não é. Jesus não veio chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E eu sei que alguns de vocês têm uma tremenda dificuldade de olhar para si e falar: eu sou um pecador, eu mereço o inferno, se não for a graça de Deus eu vou para o inferno. Tem gente aqui que tem dificuldade. Eu converso com você, eu vejo você, não só homens, mulheres também, que se acham santas, se acham melhores que todo mundo, se acham, sabe assim, aperfeiçoados, se acham que não são pecadores. Mas por que você tem essa dificuldade? Você tem essa dificuldade, sabe por quê? Exatamente porque você é pecador. E o tal do pecado, ele anestesia a gente. O tal do pecado, ele ilude, ele engana a gente. Ele nos leva. O pecado fala para nós assim: olha, você é melhor que aquele, você é melhor que aquela. Olha o que legal que você fez, ninguém faz isso. Olha, você deu dízimo, puxa, você, duvido que o pastor dá dízimo. Olha, você deu, nossa, você é muito bom, e tal. E o pecado, ele vai te enganando. Ou ele vai falando para você: todo mundo faz, não tem problema. Todo mundo faz isso aí não é nada, isso é normal. O pecado, ele cega, ele engana, ele anestesia as suas vítimas. Eu gosto daquela história dois meninos canadenses. O irmão mais velho, espertão, o irmão mais menorzinho, baixinho, mais bobinho. Está nevando, eles estão brincando na sala e não aguenta mais, a sala é pequena. E eles olham toda hora para a frente da casa, para a graminha, aquele poste com a bandeira do Canadá, e eles olham para lá: está nevando, não pode brincar lá fora. Eles brincam mais aqui. Chega uma hora que não tem mais o que brincar. O irmão mais velho, assim, já aborrecido, ele fica olhando para fora e pensando em alguma coisa. Daí ele vê aquele poste. A neve já caiu faz tempo, agora até está tudo já transformado em gelo, o poste está congelado. E ele fala para o irmão assim: lembra que você ganhou $1 canadense do pai, eu ganhei um também, na forma de uma moeda? Eu faço uma aposta com você. Aquele de nós dois conseguir beijar aquele poste mais tempo, lambuzar a boca bastante, ir lá e beijar aquele poste, ficar mais tempo lá fora, beijando o poste, ganha a aposta. E o espertão, ele sabia o que ia acontecer com alguém que molha a boca e beija um poste de metal que está congelado. Ele queria pregar uma peça no irmão. E o irmãozinho: eu aposto, não sei o que tem, então, já ganhei sua moeda, eu vou. O irmãozinho era corajoso e tudo, mas era burrinho. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é corajoso, mas é burro. Então sempre cai nessas frias. E vai, ele é o primeiro: não, eu quero ir primeiro, tal. Marca no relógio. Aí começaram a pegar um cronômetro lá, vou marcar. O irmão fica aqui do lado de dentro, no quentinho, o irmão lá fora, corre para lá e molha a meia boca e pega o poste, beija o poste e fica lá contando e tipo, tá vendo? 1 minuto, 2 minutos, e o frio vai apertando, 3 minutos, o negócio daí começa a queimar o pé e tudo mais, e inclusive o rosto começa a queimar. Daí esse menino vai soltar e não solta do poste, a boca não solta, o lábio não solta, a língua não solta, e ele quer soltar, e daí ele está já anestesiado, ele força, ele arranca, e ele vai para dentro com aquilo tudo arrancado, a pele, mas ele está anestesiado, ele não sente nada. E ele chega lá dentro: eu ganhei, duvido que você consegue. O irmão está assustado. O irmão não esperava que ia acontecer tanta desgraça assim. E com o sangue devagar começa a correr de montão, e a pele ficou metade lá, metade aqui. O pecado é assim: você beija o pecado e é gostoso, daí pensa que você vai ganhar um prêmio. Você fica anestesiado. A hora que você larga do pecado, você sai rasgado. E por os primeiros minutos você fala: ganhei, eu fui lá no motel com a dona lá. Mas você na verdade já está sangrando na alma. Você já destruiu o teu caráter, teu casamento. Você pegou uma doença.
Você talvez engravidou uma mulher, agora você vai ter o peso da consciência, ter que matar essa criança, ou criar essa criança. Olha, o pecado é desgraça. Acorda, acorda. Mas você fala, não, eu não sou pecador, eu sou justo. Esse convite de Deus nem toca meu coração. Ah, você é justo. Você para mim é um perdido no seu falso senso e conceito de autojustiça. Você se acha o bom. Por isso que você vive, o camarada que se acha bom, a mulher que se acha melhor que os outros, vive criticando. Pode olhar, observa na sua roda de amigos, aqueles que estão sempre com os outros, apontando o dedo contra esse, contra aquele, e fala mal do Lula, e fala mal do não sei o que, e fala mal da Dilma, e fala mal do pastor, e fala mal de você inclusive. A pessoa que aponta o dedo para todo mundo é porque ele se acha melhor que os outros. Ele está perdido no seu falso conceito de autojustiça, dizendo, eu sou melhor, eu sou justo, eu não preciso de Salvador, eu não preciso desse convite de Deus, Deus é que precisa de mim. Mais um pequeno teste para você. Você fala que você é justo e tudo mais, mas outro dia eu vi você furando a fila lá no banco. Você fala que você é justo, você fala, não, eu não furo fila, tal. Mas eu vi você estacionando no lugar proibido. Você fala que você é justo, você não estaciona no lugar proibido, mas eu vi você subornando a polícia. Outro dia, sem querer, você contou que você subornou a polícia. Você fala que você é justo, que você não é mentiroso, mas você já contou um dia que você mentiu para sua esposa, você mente para o seu patrão, você mente para o cliente. Você não é de mentir, tal, mas você sonega no imposto de renda. Pronto, é uma mentira para o governo, uma mentira oficial, você assina embaixo. Você não sonega, você paga o seu imposto de renda. Mas eu vi você usa atestado médico forçado para não ir trabalhar, para poder ficar um dia em casa, descansando, fazendo uma coisa que te interessa. Não, você não faz isso. Mas eu vi você falou que você é esperto, você fez o gato com o vizinho na caixa de luz dele, você fez aquela ligação gato da água dele. Não, você fez o gato do Sky, da televisão a cabo, e você está achando que você é o bacana, você é o espertalhão. Eu estou pagando só 50 num pacote de R$300. Jesus é bom para mim, hein? Isso aí é desonestidade. Se Jesus for na tua casa, você vai morrer de vergonha, você vai arrancar aqueles fios com o dente e pedir perdão para ele de joelho. Mas pior do que tudo, você se acha honesto, justo, mas você não vive para a glória de Deus. Você vive batendo no peito, contando vantagem, você vive lutando só para sua glória, preocupado só com os seus interesses. Você não acorda de manhã e vive o dia querendo viver para a glória de Deus. E esse é o pior pecado que um ser humano pode cometer. No céu não vai entrar ninguém que vive para a sua própria glória. Em outras palavras, a mensagem pura e simples do Evangelho começa com uma má notícia. Voltem-se para mim e sejam salvos. Vocês estão perdidos, vocês estão indo para o inferno. O diabo está dançando em cima da cabeça de vocês aqui na terra, e muito mais na eternidade dançará também. Que mais? Você está ligado? Segundo lugar, esta mensagem, além de começar com uma notícia dura, sobre a nossa pecaminosidade, esta mensagem declara a nossa única esperança. Essa mensagem declara a nossa única esperança, a nossa única salvação. Deus fala, voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. Olhe para mim. Esse volte-se para mim dá a entender de olhe para mim, dependa de mim, creia em mim, deposite a sua confiança em mim e seja salvo. O texto é claro, Deus está falando, só eu posso te salvar, só eu tenho poder e autoridade para perdoar os teus pecados, eu sou a fonte de salvação. O texto não diz, veja bem ouvinte, o texto não diz, volte-se para a igreja batista e seja salvo, não fala assim. O texto não fala, volte-se para o centro espírita e seja salvo. O texto não fala, volte-se para a igreja católica e seja salvo. O texto fala, volte-se para mim. O texto não fala, volte-se para as boas obras de caridade. Dê bastante cestas básicas, gasta o seu salário em cestas básicas e você vai ser salvo. O texto não fala isso. O texto não fala, volte-se para seus dízimos e ofertas, seja generoso
e você será salvo. O texto não fala, volte-se para uma vida monástica, volte para uma vida de autodisciplina, seja uma pessoa militarmente disciplinada no seu dia a dia. Não, o texto não fala isso, mas o texto fala, voltem-se para mim, e seja salvo, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro além de mim. Por isso, Jesus Cristo também disse no Novo Testamento, vinde a mim, todos vocês que estão cansados espiritualmente, que estão desejosos de perdão, de salvação, vinde a mim, porque Ele é Deus. Vinde a mim. Foi por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. Não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Volte-se para Deus, ouvinte. Volte-se para Deus, volte-se para o amor de Deus, volte-se para a sua misericórdia, graça, poder. Porque a Bíblia fala que pela graça de Deus é que nós somos salvos. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A maior parte de vocês já sabe o que significa salvação pela graça, não pelas obras, pela graça de Deus. Mas deixa eu dar uma explicação bem prática para todo mundo, e especialmente para aqueles que não entendem que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. E graça é favor não merecido. A melhor explicação que eu tenho, isso vem das páginas de Lucas. No final do Evangelho de Lucas, na crucificação, nós temos um exemplo do que é ser salvo pela graça. Jesus está sendo crucificado, ao lado de dois malfeitores. Os dois estão zombando dele. Daqui a pouco, um para de zombar de Jesus. O Espírito Santo tocou seu coração. Ele começou a ver a morte de perto. Ele começou a perceber que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. E esse homem, tocado pelo Espírito Santo, ali na cruz, na última hora da sua vida, pregado, ele que levou uma vida toda aprontando, fazendo coisa errada, e os crimes dele não eram crimes pequenos, crime pesado. Para ser crucificado, a morte de cruz pelos romanos era por causa de crimes capitais. Esse homem era bandidão mesmo. Mas na última hora de sua vida, no momento de arrependimento, de reflexão, ele se arrepende, e ele olha para Jesus, e pela fé ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus não falou para ele, não, você, meu amigo, é tarde demais. Vê com o soldado aí, se ele deixa você descer, você precisa fazer classe de batismos, pastor Silas, você precisa ser batizado, você precisa ter um ano mostrando para todo mundo que você está levando Deus a sério, você precisa dar seu dízimo, oferta, cantar no coral, você precisa ir numa célula. Olha, eu creio que esse homem, se ele pudesse descer daquela cruz, ele iria fazer todas essas coisas. Jesus sabia disso, porque ele verdadeiramente estava arrependido, verdadeiramente o Espírito Santo tinha tocado o seu coração. Mas ele não tinha condição de fazer mais nada. Ele não tinha condição nem de pedir perdão para a mãe dele, que deveria estar lá chorando no meio da multidão. Mas Jesus salvou ele. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um dia você vai chegar lá no céu. Eu espero que você vai chegar lá no céu por Jesus. E você vai talvez nas avenidas da cidade de Deus, você vai encontrar com esse homem. Lá o pastor Silas pregou sobre você algumas vezes lá na igreja. Rapaz, que prazer te conhecer. Você escapou de uma, hein? Caramba, salvação é pela graça. E ele ia falar graças a Deus, né? Graças a Deus. Você entende isso? Que a salvação é pela graça? Essa mensagem de Deus no Velho Testamento, voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. Ela fala da salvação pela graça. Você é salvo como? Resolvendo todos os teus pecados e arrumando a sua vida e ficando... Não, você não consegue fazer isso. Por isso que Deus fala, apenas olhe para mim, volte, dependa de mim. Olhe para mim, eu sou misericordioso. Olhe para mim, eu sou gracioso, eu sou amoroso. Eu não vou te rejeitar, eu vou chegar junto de você, eu vou te ajudar a reconstruir sua vida. Eu tenho autoridade para perdoar os seus pecados. A mensagem pura e simples do Evangelho declara a nossa única esperança. A salvação, se vai acontecer na minha vida, na sua vida, é por causa de Deus, da sua obra na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, do seu Evangelho. Que mais? Esta mensagem da salvação,
essa mensagem do Evangelho, ela é para todos os tipos de pessoas. Ela é para todos os tipos de pessoas. Veja que Deus fala: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês judeus. Não, fala todos vocês, confins da terra. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra. Que bênção, que maravilha. Esse Evangelho, ele é para o homem, para a mulher, é para o jovem, é para o idoso, é para o judeu, é para o gentil, é para o rico, para o pobre, é para o preto, é para o branco, é para o jovem, é para o idoso, é para o doutor, para o analfabeto, é para o famoso, é para a pessoa que vive no anonimato, é para qualquer tipo de gente. Por quê? Porque todos pecaram, diz a Bíblia. Todos precisam de Jesus Cristo. A Bíblia fala: todos pecaram e excluídos estão da graça de Deus. Depois a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Todos pecaram, todos precisam de Jesus. Esse Evangelho é para todos, é para todos. Por isso o próprio Jesus Cristo falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, faça discípulo de todas as nações. Evangeliza, inclusive o francês, inclusive o argentino, inclusive os ituanos. Evangeliza esse povo. Para quem não sabe, eu sou santista, né? Esta mensagem do Evangelho, ela começa com uma má notícia. Ela fala sobre a nossa única esperança. É o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus. Não existem outros deuses. Os outros deuses são deuses criados por nós mesmos, criados pela sociedade. E esta mensagem é para todos os tipos de pessoas. Que maravilha a gente vê na Bíblia pessoas de diversas nações sendo salvas, pessoas de diversas situações sendo salvas. Que gostoso ver na Bíblia Abraão, Deus salvando um homem como Abraão, um idólatra. Que legal ver na Bíblia Deus salvando uma mulher como Raabe, uma cananeia, fazia parte de um povo pagão, uma meretriz, dono de casa de meretrício. Ela foi salva por Deus. Que legal ver Deus salvando um judeu, Isaías, mas era um impuro. Ele mesmo confessa na sua conversão: eu sou um homem de lábios impuros. E quando ele fala eu sou um homem de lábios impuros, ele estava dizendo: o que sai da minha boca é porque meu coração está cheio. Se eu falo besteira é porque meu coração está cheio de besteira. Ó Deus, tem misericórdia de mim. E Deus purificou os lábios de Isaías e salvou a ele. Que legal ver Jesus quando estava aqui na terra salvando o homem de Gadara, um endemoniado que vivia no cemitério. Ninguém conseguia agarrar e conter esse homem, mas Jesus o libertou dos seus demônios. Que legal ver Jesus salvando a mulher samaritana, uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos, ficava com um, ficava com outro, era uma mulher promíscua, mas Jesus a salvou com seu amor. Que legal ver Jesus salvando Zaqueu, um corrupto, um camarada que enriqueceu-se não com trabalho apenas, mas com trabalho e corrupção e sonegação. É fácil ficar rico desse jeito. E ele ficou, só que ele não tinha paz, como muitos da nossa cidade estão enriquecendo e não tem paz. Porque quando você faz coisa errada e se enriquece, você só ajuda tranqueira. Você morre cheio de tranqueira, mas você morre sem paz, sem alegria, sem certeza da sua salvação, porque o pecado te separa de Deus. E Deus, que legal ver ele salvando Paulo. Paulo, ele mesmo fala: quando Jesus me encontrou, eu era um insolente, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um assassino, eu matei aqueles que amavam a Jesus, eu odiava Jesus e odiava os seus discípulos. Se Deus salva através da Bíblia tanta gente assim, Ele pode salvar você também. Por isso, querido ouvinte, você que não entregou sua vida a Cristo ainda nesta noite, eu falo para você: escute a voz de Deus dizendo para você, para todo mundo aqui: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou o Senhor, não há outro além de mim. A mensagem pura e simples do Evangelho é para todos os tipos de pessoas. E em último lugar, a mensagem pura e simples do Evangelho é uma mensagem que exige renúncia. Exige uma renúncia. Você está ligado? Esta mensagem é para todo mundo. É uma mensagem que fala da nossa única esperança. Única esperança para a sua alma está em Deus. É para todo mundo. É uma mensagem que exige uma renúncia. O texto fala: volte-se para mim. Deus fala: volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, não há outro além de mim. Veja que quando Deus fala: volte-se para mim, para você se voltar para Deus, vamos dizer que Deus está aqui,
Para me voltar para Deus, essa cruz vamos dizer que representa Deus. Para me voltar para Deus, eu preciso dar as costas para vocês. A ideia que dá é que você está de costas para Deus. E eu colocando a minha esperança nesse amigo, nesse grupo, nesse negócio, nesse emprego, eu estou colocando minha esperança na religião, nas boas obras, estou colocando a esperança na igreja batista, estou colocando a esperança na minha autodisciplina, na minha própria pureza e honestidade. E Deus fala: para, Silas, para, você está olhando para o lado errado, volte-se para mim e seja salvo. Para a gente se voltar para Deus, a gente precisa dar as costas para o mundo. Israel, por exemplo, nesse capítulo, no contexto que eu falei para vocês, para eles se voltarem para Deus, eles precisavam deixar a sua rebeldia, a sua teimosia, ingratidão, arrogância. Os egípcios, os etíopes, os babilônicos, para se voltar para Deus, eles tinham que deixar os seus ídolos, deixar os seus deuses, deixar o seu paganismo, as suas práticas imorais. Quando Deus tocou meu coração há muitos anos atrás, eu trabalhava na Avenida Ipiranga, em São Paulo, 5º andar. Avenida Ipiranga, 1091, 5º andar. Agência de Turismo Martinelli. Os meus colegas de escritório, era uma sala grande com umas 5, 6 mesas. O que eu estava aprendendo com eles lá? Para ser amigo deles e para me dar bem com eles, eu tinha que seguir o que eles seguiam. E o papo dentro daquela sala era apenas dinheiro, sexo e diversão. Vamos ganhar bastante dinheiro, vamos curtir o máximo de meninas, mulheres que a gente puder, e vamos nos divertir, jogando bola, fazendo isso, viajando, vamos viver a vida. Esse era o papo, eram os deuses que eles seguiam. Mas para seguir a Cristo, quando no acampamento Deus toca meu coração e eu volto lá determinado a se tornar um discípulo de Cristo, abraçar a graça, o amor de Deus e ter paz no meu coração e ver meus pecados sendo perdoados por Jesus Cristo, eu tive que abrir mão dessa mentalidade desse pessoal, mentalidade materialista, individualista, promíscua e hedonista. Eu tive que abrir mão disso. E com Jesus agora eu fui mudando o meu jeito de pensar, de falar, de viver, e eles logo perceberam. E eles logo, alguns gostaram, outros foram se incomodando. Consegui levar talvez 1 ou 2 para a igreja comigo, para apresentá-lo ao meu mestre, ao meu Jesus. Outros zombavam de mim, outros se afastaram de mim, alguns se tornaram hostis. Eu lembro até hoje, tinha um tal de Júlio, que abria uma revista Playboy, na pior página que tinha, ele ficava: ó pastor, olha aqui, isso não é bom não sei o que tem. E ele falava para mim: olha, não dou 2 anos para você largar essa bobeira de querer ser santo, é que você é moleque ainda. Uma hora ainda você vai voltar e você vai ser pior do que eu. E esse era um homem casado que vivia traindo a sua esposa. O que você precisa deixar? Você precisa dar as costas para quê? Para poder se voltar para o Mestre, se voltar para Deus e atender o convite de amor dele para a sua alma que está atolada no pecado. Volte-se para mim e seja salvo, diz o Senhor. O que você precisa dar as costas para quê? Um namoro sujo? Um negócio escuso, uma falta de compromisso com a verdade. Você conhece um monte de coisas na Bíblia, você pode dar aula, DVD, mas na verdade, na prática, quando você está longe de certas pessoas, você não é aquilo, você não pratica aquilo, você é um hipócrita, você não agrada a Deus com o seu jeito de viver. O que você precisa dar as costas para quê? A Bíblia fala: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá para você falar: Deus, eu estou contigo, ao mesmo tempo falar: mundo, eu estou com vocês. Não dá para fazer isso, e alguns de vocês estão tentando fazer isso. Domingo à noite você levanta a mão, você se arrepia, você gosta do culto, gosta da mensagem, mas saiu por essas portas, você tira a sua capa de crente, de batista, de santo, de membro de igreja, e você agora aqui no mundo eu tenho que ser esperto, eu tenho que ser ligeiro, aqui eu tenho que ser malicioso, aqui eu tenho que saber falar o papo dos caras aí. Por isso que a sua vida espiritual é ridícula, é anêmica, é infrutífera e não satisfaz. E você às vezes olha para outros e fala: não vejo graça nenhuma. Não sei por que aquela se emociona, fala que sente tremenda alegria. Parece que você começa a achar que a gente está mentindo. Mas é que a sua vida não tem graça nenhuma, porque você não vive o verdadeiro cristianismo, você está vivendo uma outra coisa aí. O que você precisa deixar? Paulo, ele fala lá em Filipenses no capítulo 3, fala: gente, e Paulo, ele num momento de
necessidade, ele fala: gente, olha o que eu tinha. Eu era um verdadeiro cidadão romano, eu era um verdadeiro cidadão judeu, eu fui circuncidado no 8º dia, eu pertencia ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, eu era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu era um fariseu, eu fazia parte daquela elite de religiosos de Israel. Quanto ao zelo, eu perseguia a Cristo, a igreja, porque eu era um judeu que levava a sério mesmo. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, nunca ninguém conseguiu pegar uma coisa errada na minha vida. Mas daí ele fala assim: mas todas essas coisas, ele fala: mas o que para mim, antes de conhecer a Cristo, era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça, salvação, justificação, glorificação que procede de Deus e se baseia na fé. Para voltar-se para Deus, você precisa dar as costas para algumas coisas. Eu perdi alguns amigos, mas eu ganhei uma família cristã. Em São Paulo, em São José dos Campos, nos Estados Unidos, em 2 cidades, em Bragança Paulista, em Pinhalzinho, aqui em Tupã, em Junquerópolis, aonde eu vou, eu tenho uma família. Jesus falou: aquele que deixar pai e mãe por causa de mim, vai receber, neste século, vai receber o cêntuplo, e eu já recebi o cêntuplo. Perdi 5 amigos, talvez, ali na Martinelli. Viraram a cara para mim, falou: você virou crente, você não gosta de zoeira, você não gosta de piada suja, você não gosta de revista Playboy, você virou um bobão, sai da nossa vida. Mas Deus me deu. Se eu for hoje para São José dos Campos e não tiver dinheiro nenhum, tem irmãos e irmãs lá que vão brigar, eu agora estou também ficando muito vaidoso, brigar para falar: vem na minha casa, a janta está na mesa, a sua cama está posta. Eu lembro dos meus pais, não falando de mim, falando dos meus pais, de chegar na casa das pessoas, às vezes naquele tempo que não tinha celular, não tinha telefone, de supetão, e ser recebido com tanta alegria por alguém que fazia 10 anos que não via, a pessoa ir dormir na sala, e por meu pai e minha mãe no quarto deles. Amor cristão. Vale a pena você abrir mão do mundo e ficar com os verdadeiros irmãos de Cristo. A mensagem pura e simples do Evangelho pede uma renúncia. Pede uma renúncia. Mas a mensagem, eu quero encerrar com essa colocação. A mensagem simples e pura do Evangelho, ela declara a sua única esperança. Sua única esperança, não tem outra. Um amigo meu estava viajando pelo interior do seu país grande, e ele ia longe, e ele não conhece aquela região, e ele, antes de entrar num deserto, final de tarde, tem um posto de gasolina caindo aos pedaços, que nada atraente, mas tinha uma placa lá que ele leu, e a placa falava: esse é o último posto nos próximos 350 quilômetros. E ele olhou, tinha um pouco mais de 1/4 de tanque, e ele devia parar. Aquela placa podia ser verdadeira, mas ele decidiu ignorar aquela placa. Ele decidiu: não vai ter jeito, isso aí isso aqui é coisa antiga, deve ter uma outra placa, deve ter outro posto, eu não vou parar nessa espelunca, eu quero parar num posto melhor, onde eu possa ir no banheiro e tudo mais. Resultado, ele conseguiu rodar mais uns 150 quilômetros, economizando, tirando o ar-condicionado, pondo o pé para fora do carro e fazendo assim. Chegou uma hora que não adiantou, o ponteiro não mexia mais e parou tudo. Celular não pegava, anoitecendo, sem água, sem comida, uma noite longa, não passava ninguém. E o pior de tudo, além de frustrado por não ter gasolina, não ter água, não ter comida, ele falou: morri de medo. Eu não sei se orava para vir alguém ou para não vir ninguém. Ele foi conseguir sair dessa situação no outro dia, lá para as 3 da tarde. Um dia e uma noite, quase bebeu água do radiador, do negócio de limpar para-brisa lá. Você imagina a frustração que esse homem passou, como ele se arrependeu de não ter dado
atenção àquela placa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a frustração que esse meu amigo experimentou não é nada comparado com a frustração daquele ser humano que tentar chegar na eternidade sem se abastecer na graça de Jesus, no sangue de Cristo, sem ter o perdão dos seus pecados, sem ter a certeza da sua salvação. Esse vai passar o resto da eternidade arrependido, com remorso de não ter entregue sua vida a Jesus Cristo. Ouvinte, eu quero dizer para você o seguinte: hoje à noite pode muito bem ser a sua última oportunidade de se acertar com Deus antes de partir desta vida. Nessa semana, um professor do Palavra da Vida, que eu não conheci muito bem, mas foi professor do Renato, Paulo França, um homem de 54 anos, gente, 54 anos é uma criança, melhor idade que existe, melhor fase da vida, quando você tem força, você tem vontade de fazer as coisas. E esse homem não tinha problema nenhum, era atleta, e não acordou na glória, porque ele era salvo. Hoje pode ser a sua última oportunidade de se acertar com Deus, meu querido ouvinte. Meu querido ouvinte, essa vida é breve, a eternidade é longa, e a justiça de Deus é certa. Não se arrisque a partir dessa vida sem abastecer o seu coração no posto da graça de Deus. Nesta noite, escute a mensagem pura e simples do Evangelho. Escuta Deus falando com você: amigo, voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra. Eu sou Deus, não há outro além de mim. Pecador, volte-se para o Senhor Jesus Cristo hoje à noite e veja Ele deixando a sua glória e se tornando homem, ser humano como você. Olhe para o Senhor Jesus Cristo e veja Ele vivendo uma vida perfeita aqui durante 33 anos, nunca cometeu pecado. Hoje à noite olhe para o Senhor Jesus Cristo e veja Jesus Cristo com amor, curando os enfermos, expulsando e libertando os endemoniados, pregando arrependimento e fé para com Deus. Nesta noite olhe para Jesus Cristo e veja Ele sendo traído, vendido, julgado injustamente. Volte-se para Cristo e veja Ele sendo torturado, pregado na cruz, agonizando fisicamente e espiritualmente, porque Ele ali assumiu os seus pecados diante de Deus. Ele encarou Deus como se fosse Ele que tivesse cometido todos os seus erros, pecados e vergonhas. Hoje à noite volte-se para Jesus Cristo e veja Ele sendo sepultado e ressuscitando. Veja Ele voltando para a sua glória, para a glória do Pai. Veja Ele se assentando ao lado do trono do Pai, à direita do Pai. Escute Ele lhe dizendo: ó pobre pecador, volte-se para mim e seja salvo. Ó pobre pecador, volte-se para mim, porque eu prometo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Volte-se para mim, porque quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Pecador, hoje à noite, cria coragem e dá um não para o mundo e um sim para Deus. Faça o que eu fiz, faça o que tantos aqui fizeram. Nós nunca pensamos em voltar atrás, porque não tem coisa melhor do que andar com Deus. Como diz aquela música, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amizade com Deus, completa e substitui a amizade de todos os cantores, e todos os artistas, e todos os magnatas desse mundo. Abrace a Jesus. Você quer saber como que você pode ser salvo? Olhe para Jesus, dependa dEle, confia nele. Faça como as pessoas fizeram, se batizando hoje, fazendo a classe. Falar nisso, eu queria convidar todos vocês que foram batizados nesse último batismo, no domingo retrasado, domingo hoje, vem aqui à frente. E queremos, através dessa música, estar desafiando você que ainda não é membro da igreja, ou você que está longe de Deus e quer se reconciliar com essa igreja, ou você que quer hoje entregar sua vida a Cristo. Queremos convidar você para vir aqui e se ajuntar a nós, falando: olha, pastor, eu não sei se vai dar, mas eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero participar dessa classe sem compromisso de me batizar ou não. Eu quero mais de Deus na minha vida. O Senhor falou comigo nesta noite, o Senhor tocou, Deus tocou meu coração.
e eu quero buscá-lo, eu quero voltar-me para Ele. Eu preciso de ajuda, eu preciso da graça dEle. Eu sou fraco. Irmãos, eu vou dizer para você, eu também era muito fraco. O tempo todo, dos meus primeiros anos de conversão, meu maior medo era de negar a Cristo e voltar atrás nos meus velhos caminhos. Eu lembro quando eu encontrei meu mentor, pastor Ricardo Denham. Ele falou: qual a sua maior preocupação hoje na vida cristã? Ele falou: eu falei para ele, eu tenho medo de perder minha salvação. É tão bom seguir a Cristo, está sendo tão bom a vida cristã, mas eu estou com medo, a tentação é muito forte, eu sou muito fraco, o diabo é astuto, eu sou bobo, eu tenho medo de negar meu Deus e perder minha salvação. E sabe o que foi que ele falou? Ô Silas, tranquiliza a sua alma, aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Silas, você olhou para Cristo e Ele promete te salvar. É Ele que salva, não é você que salva a si mesmo, é Ele que te salva. Você só fica olhando para Cristo, você só fica confiando nele, depende dele, só isso, mais nada, não faz mais nada. O resto Ele faz. Quando você não aguentar, Ele vai te carregar no colo. Você está guardado no poder de Deus. Na cruz Ele pagou seus pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso que a Bíblia fala: nada pode nos separar do amor de Deus que está reservado para nós em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem a espada, nem a fome, nem uma outra criatura, nem eu mesmo posso fazer alguma coisa para perder minha salvação. Por quê? Uma vez salvo, sempre salvo. Deixa eu contar isso aqui. Se você está na beira de uma represa, de um lago, e você vê alguém lá no meio morrendo afogado, e você pula lá para salvar aquela pessoa, e você vai salvando aquela pessoa, e quando chega 5 metros antes da margem, ainda é fundo, você larga aquela pessoa e fala assim: ok, agora daqui para frente é você, já fiz bastante já, agora você que nada e vai até lá, e você sai. Você pode dizer: eu salvei aquela pessoa? Não. Você só pode dizer: eu salvei aquela pessoa, se você pular na empresa, pegar aquela pessoa, trazer para fora da margem, na margem, trazer ela para fora da água. Daí você pode falar: eu salvei essa pessoa está salva. É assim com Cristo. Quando Ele morreu na cruz por você, Ele faz a obra completa. Ele faz a obra completa. Ele te tira do lago do pecado, do inferno, Ele te coloca seguro na margem da sua salvação. Se Ele te abandonar no meio do caminho, Ele nunca te salvou, Ele nunca foi teu salvador em primeiro lugar. Ele não é salvador então. Ele brincou com você. E esse não é o meu Jesus, esse não é o nosso Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Aqui estão várias pessoas que se batizaram nos últimos domingos. Hoje, no último domingo. E a nossa igreja, de braços abertos, em nome de Jesus Cristo, quer desafiar você que ainda não se batizou, você que ainda não se tomou uma posição ao lado de Cristo. Queremos fazer um convite para você. Cria coragem, olhando para estes aqui, e vem aqui à frente, e nós vamos nos alegrar com você, e nós vamos dar bem-vindo a você. Nós vamos começar uma classe nesse domingo. Hoje já 2 pessoas deram o nome para essa classe. Eu pedi que você venha aqui à frente agora. Não tem que ter vergonha, nós estamos entre família, a família é grande, mas é uma família, né? Vem aqui, vamos, enquanto cantamos essa canção, e eu gostaria que se você conhece a pessoa que está vindo aqui, venha junto para a gente orar junto com essa pessoa. Eu sei que o Alan conhece, por exemplo, o nosso irmão ali. Vem aqui para a gente ficar ao lado dele, dar um encorajamento a ele. E vamos colocar em pé a igreja, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Minha vida
trabalho que a gente tem aí. Mas ainda bem que a gente conta com o apoio desses irmãos que vieram à frente, abraçando esses novos que estão chegando. Ainda bem que a gente conta com a ajuda dos professores de DBD, com os líderes de célula, com os vice-líderes, com os hospedeiros. Ainda bem que a gente tem o pastor Fred para nos ajudar e outros pastores aqui, né? Pessoas que nos apoiam e nos ajudam. Ainda bem que temos você mesmo de igreja, que já é amadurecido na fé e pode estar orando, se aproximando, em vez de viver só para você, pensando só em comprar e vender. Arranje tempo, jeito, peça ao Senhor uma forma de investir e abençoar a vida dessas pessoas, e Deus vai te recompensar. Você vai sentir maior alegria nisso do que em comprar casas, em comprar carros, em ajuntar dinheiro. Hoje de manhã eu senti alegria maior do que quando eu comprei meu primeiro carro. O que aconteceu hoje de manhã? Eu vi pessoas sendo batizadas, dando seu testemunho. Tem nada que enche mais o nosso coração de alegria do que ver o poder de Deus aplicado na prática, na vida do Paulo, na vida do Gerson, na vida da Nayara, na vida de todos esses aqui. Que gostoso, que gostoso. Igreja, vamos louvar a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelos que foram batizados no domingo passado, neste domingo. Obrigado por essa adição maravilhosa, Senhor. Quantos dons, quantos talentos, Pai, nas vidas dessas pessoas. E obrigado por esses que saem dos seus lugares agora, Senhor, que estão, Senhor, sentindo o seu coração tocado, estão querendo, Senhor, um passo além, te conhecer, voltar-se para Ti. Ajuda cada um deles, Pai. O Senhor sabe a situação, o Senhor sabe, Pai, aonde que o inimigo encontra força para desanimá-los, Pai. Proteja-os, Pai, e ajude-nos e nos use, Senhor, para encaminhá-los nos Teus caminhos. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela Tua mensagem pura e simples de salvação. Em nome de Jesus te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus te louvamos e agradecemos. Amém, amém e amém. Igreja, uma salva de palmas de louvor ao Senhor. Pecado te deve livrar, seu sangue tem poder.
Nós estamos encerrando o nosso culto. Iremos agora, como oração final, nos despedir uns dos outros, mas clamar ao Senhor que possamos desfrutar de tudo aquilo que vivenciamos aqui e aprendemos ao longo de nossa semana também. Por isso eu quero convidar agora você a dar a mão para a pessoa do seu lado, invadir aqui o corredor. Talvez você não conheça a pessoa, você fala, dá licença, deixa eu pegar na sua mão aqui, nós vamos orar juntos, encerrando o nosso culto. Ao acabar a oração, a nossa orquestra preparou um número especial e eu convido você a ouvi-los, a não sair, a tomar o seu assento, e assim que eles acabarem, nós então vamos embora, mas vamos orar agora encerrando o nosso culto, clamando pela nossa semana, as nossas famílias, a nossa vida diante de Deus. Nosso poderoso e amado Deus, Deus que nos aponta o pecado, mas que também nos aponta a esperança em Cristo Jesus. Nós queremos louvar o Teu nome, Deus, pela Tua maravilhosa graça em nossas vidas. Nós queremos Te exaltar, pois nós não compreendemos tamanho amor que nos alcançou, ó Deus, mesmo em rebeldia ao Senhor. Nós queremos Te exaltar, Senhor. Nós não queremos que o nosso culto fique somente aqui nesse momento, mas nós queremos que isso se prolongue para a nossa semana, para a nossa vida, até que chegue o dia de Cristo Jesus, em que nós o encontraremos face a face. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos leve no Teu amor, nos conduza, ó Deus, na graça de Jesus Cristo, e nos permita a comunhão plena com o Teu Santo Espírito, pois essa é a oração da Tua igreja, ó Deus, e todo o Teu povo diz amém, amém e amém. Uma boa semana a todos vocês. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.